Obrigado, João. Eu tinha uma pergunta para te fazer. Se eu conseguir fazer já era um bom começo, O que me lembrei agora que é o seguinte, considerando, aliás, pegando mesmo a ideia de que a complicidade entre a poesia e o cinema está exatamente nessa partilha do fascínio pela imagem e da capacidade de transcendência da imagem, aliás, de adquirir, conseguir atingir um silêncio através da transcendência das palavras. Se o cinema, sempre uma linguagem não completamente verbal, não está mais equipado para transcender o paradoxo que está inerentemente ligado à própria linguagem. Aliás, quando falaste há pouco do Ricardo Reis, do Fernando Pessoa, e falaste também dos haikus e da poesia oriental, da ideia de contemplação e não da necessidade de explicação da poesia. Aliás, a poesia oriental, isso vê-se muito no Ricardo Reis. Há mais uma noção de partilha de um estado emocionalmente relevante do que propriamente da necessidade de explicar as emoções que se sentem. Se o cinema não está mais equipado para explicar o silêncio, para contar a história do poema, sem impor uma definição, sem impor interpretações que necessariamente ligadas à linguagem verbal. Eu não faço a mínima ideia. Não sei. Sei lá, pode, mas não sei, a maior parte das vezes não faz. Quer dizer, porque a ideia hoje, há bocado disse, isto transformou-se num entretenimento infantil-juvenil. É uma coisa de espetáculo, de efeitos, não há é contra a concentração. O cinema hoje, por exemplo, nós em Portugal, o máximo que conseguimos é 400, 300 planos num filme, de hora e meia. Os filmes americanos hoje têm 3 mil planos. Portanto, o plano desapareceu, já não há um plano. Neste momento há temas, há assuntos, há efeitos e não há. Portanto, o cinema dominante hoje perdeu a noção do ponto de vista. Ou seja, é uma sucessão. Portanto, o autor reivindica sempre um ponto de vista e hoje os filmes são muito parecidos, são feitos para miúdos, são feitos para a excitação, para o voyeurismo. Mesmo os filmes hoje que passam em grandes festivais, que em princípio são chamados filmes de arte, são filmes muito feitos hoje para a consolação e não para a inquietação. Ou seja, mesmo quando partem de temas graves, temas difíceis e temas obscenos ou escandalosos ou excitantes, tanto faz. A ideia da norma está a se impor, ou seja, não há, já ninguém se surpreende, ninguém vê um plano, ninguém vê onde está o raio da câmara, ninguém vê onde está a pernas para o sol, ninguém vê quem fez a luz, ninguém vê o que era o escuro, ninguém vê a construção de uma situação. E vê-se, na verdade, os atores, isso vê, essas grandes interpretações, os atores do overacting, cada vez gritam mais, cada vez fazem mais assim para ter um copo. Não, esse tipo de coisas, para fazer realismo, naturalismo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo, isso é destruído por uma data de efeitos que não são naturais. Ou seja, que as pessoas também dão conta que são efeitos de excitação, bombas, levantamentos, violações, o que quiserem. Há uma catadrupa de informação, mas não há, como é que se diz, não há tempo. Passou a ser só uma coisa do movimento. É uma relação entre o movimento e o tempo, e hoje é movimento mais do que tempo. Os tempos estão concentrados, estão apertados, estão diminuídos, e tem a ver com o facto dos miúdos que vão ao cinema, que eles vão menos, só vão até os 18, não sei se sabem, no mundo inteiro, 80 e tal % das pessoas frequentam a sala de cinema são miúdos até os 18 anos. A partir dos 18 já nem vêm em casa, descarregam na net, vêm rápido, não sei o quê. Portanto, vão adultos com as crianças, os filmes infantis, desenhos animados, e o resto não é um caso português, é um caso mundial. Tudo que é o chamado cinema, que exige um bocado sei lá, não é por ser intelectual, sempre que exige tempo. É como a história de uma pessoa poder estar 2 horas à frente de um quadro de Cézanne, uma pessoa vai querer estar, ou 2 horas à frente de Manuel Davignon, quer dizer, uma pessoa tem de estar. Nos quadros de João Queiroz, cá em Portugal, qualquer coisa, ver aquilo, a matéria, não sei o quê, a sombra, a luz, onde é que estamos, não sei o quê. E hoje não há essa ideia, os miúdos correm muito, foram todos bombardeados por uma ideia de imagem rápida na net e passamos de ser de críticos a consumidores. Por exemplo, hoje não há barreira, quer dizer, não há. Eu sou do tempo que dizia assim: viva o Racialina abaixo o Visconde. Isto é uma idioteira, o Visconde é um gênio, não é? Mas ou viva o Ozu abaixo o Isobushi, viva o Fora abaixo o Wells. Ou seja, tomávamos partidos.
E hoje eles não têm, podem dizer gosto mais ou gosto menos, mas não têm aquela ideia da dialética, da contradição, da violência, do muro de Berlim, percebes? Daquela história de qualquer coisa que se divide e que é preciso tomar partido. E hoje não se concentram, é tudo muito rápido, e portanto não há ideia, não há hipótese. Eles só se concentram quando têm 3.000 planos. Se eu tiver 5, ninguém se concentra. Não é? Se houver 5 planos de meia hora cada um, ou estou feito, ou não se passa nada. Então está-se passar coisas enormes, mas essa ideia de não ver, portanto está feito hoje para o não ver, para o não ouvir. Se vocês fecharem os olhos, tentem ouvir o som e os efeitos sonoros de um filme normal hoje. É tanta cacofonia, tanto ruído, tanto não sei o quê, porque nós estamos habituados a ler os letras. Nunca ouvimos os filmes. Não? E portanto fechem os olhos. E aquilo é de uma violência de ruído que é feito para que as pessoas possam comer, trocar mensagens de telemóvel, etc. Ou haver outro ruído por cima, ou ao mesmo tempo, porque é uma história do ruído. Hoje os miúdos concentram-se em várias, muito bem, que eu também danço nisso, mas não falam, ou seja, não falam, não têm encontros, não têm falas, não têm um leque muito reduzido, e há pessoas que partilham miúdos maravilhosos, uma cabeça enorme, músicos, criadores, etc. Mas a ideia do coletivo desapareceu, a ideia do individualismo. Quer dizer, eu lembro quando o cinema era uma coisa coletiva, era uma espécie de missa de ação de graças, não sei o quê. E depois isso foi-se perdendo, veio a televisão, mas a televisão na altura ainda era coletiva em relação à família, as pessoas viam, só via uma, depois cada um passou a ter uma televisão nos seus quartos, e agora já nem televisão tem computadores. E portanto transformaram-se coisas coletivas em coisas individuais, em consumo, não em crítica. E portanto não há essa preparação para ler, para ver e ouvir, que é o cinema, ver, ouvir. E portanto essa ideia é evidente que para mim, eu estou mais perto por força, mesmo quando eu adapto, já temos a quantos romances e peço uma peça de teatro e não sei o quê, mas vou sempre cortá-los, portanto eu não reescrevo, nunca reescrevi, eu nunca alterei os textos sagrados dos escritores, mas corto e como, portanto é aquela ideia e portanto respeito um bocado o texto, mas tento transformar a prosa em poesia porque não tenho dinheiro para fazer prosa, é só por isso, é porque não há, é aquela ideia da roda do Sr. Oliveira, a ideia de com poucos meios tentar filmar o melhor possível, porque hoje podem-se fazer filme, eu fiz este ano 4 curtas que éramos 3 pessoas a filmar, porque é coisas concretas, possíveis, sobre o trabalho de pintores, de escultores, e não sei. Portanto, isso é possível. Agora, uma pessoa tentar fazer os maias como eu fiz, está logo.